Amém. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Nós vamos ler a palavra de Deus, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 5. Gálatas capítulo 6, versículo 17, e Efésios capítulo 4, versículo 30. Jeremias 1, 4, 5, Gálatas 6, 17, Efésios 4, 30. Vamos ler. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Gálatas 6,17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vos marcou como selo, como garantia da vossa libertação. Quantos podem dizer amém? O tema: você tem um chamado, você tem a marca do sofrimento por Cristo, e você tem a marca da promessa. Amém, queridos? E o nosso objetivo é compreender que todo crente fiel tem um chamado. Tem a marca de Cristo, que é a marca dos sofrimentos, ou as cicatrizes, por servir a Jesus. E tem a marca da promessa, porque Deus, a ninguém despede de mãos vazias. Você está aqui nesse momento, pagando um preço. Saiu da sua casa, veio buscar a presença do Senhor. Você se esforçou. Existe a marca de Cristo, que exige isso de nós, maior dedicação a Deus, à obra, à causa do Senhor, ao evangelismo, a padecer perseguições, às vezes de vizinhos, no trabalho. Tudo isso é a marca de Cristo, e esta marca de Cristo é para aqueles que têm um chamado. Quantos aqui têm um chamado na vida? Você tem um chamado? Nós temos um chamado, e nós não podemos, como disse Paulo em Efésios 4:30, entristecer o Espírito Santo de Deus, porque Ele nos marcou com um selo, e este selo, irmãos, é a garantia da nossa libertação. Eu tenho a marca da promessa, você tem a marca da promessa. Jesus disse em Mateus 16:18, que Ele está edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Oh glória, começamos bem. Aqui tem promessa de uma igreja vitoriosa, e igreja vitoriosa, ela avança, e ela cresce para a glória do Senhor. O texto lido em Jeremias, fala de um particular do profeta com Deus, mas nós que temos consciência do nosso chamado, sabemos que todo crente tem chamado para profeta, e como tal, todo crente tem a marca do sofrimento por causa de Cristo, e tem também a marca da promessa, como tiveram os profetas do passado. Marca de Cristo são cicatrizes dos momentos difíceis que passamos nesta terra, mas marca da promessa nos aponta para um futuro glorioso no céu. Amém, irmãos? Não estou aqui para falar só de sofrimento, não, só das marcas de Cristo, porque nós temos também a marca da promessa. Nós temos um futuro promissor com Deus no céu. Se permanecermos fiéis até a morte, receberemos do Senhor a coroa da vida. Amém, irmãos? Marca de Cristo são cicatrizes. A marca de Cristo são cicatrizes dos momentos difíceis que passamos nesta terra. Mas marca da promessa e marca de Cristo também nos aponta
para um futuro glorioso no céu. Sofremos, temos a marca de Cristo, mas também há uma promessa. Deus tem nos santificado e nos dado como profeta nesses últimos dias. E se queremos ser testemunhas do avanço, do crescimento da igreja do Senhor, assuma o teu chamado. Não podemos brincar de ser crentes. O crente precisa dedicar a sua vida. O crente precisa parar o que está fazendo e dedicar a sua vida ao Senhor. Você não foi comprado com lata, ferro, aço, nem com ouro, nem com prata. Você foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Você custou caro para Ele. E se foi pago um alto preço, eu preciso valorizar o meu Senhor. Eu preciso valorizar o que Ele fez por mim. Valorize o que Deus fez por você. Dedique-se mais ao Senhor. Você tem um chamado. Você também tem as marcas das perseguições, as marcas das provações, as marcas das aflições que tem passado por ser de Jesus, por querer fazer a coisa certa, por querer viver na obediência do Senhor. Pagamos um preço, mas nós também temos a marca da promessa, a marca que Ele nos fez. Amém, queridos? Repitam comigo, irmãos, bem alto. Eu tenho um chamado, eu tenho a marca de Cristo, e eu tenho a marca da promessa. Amém? Aplauda Jesus bem forte, irmãos, que aqui está resumido algo glorioso que é uma vida cristã. Aqui está uma síntese do que é a vida cristã. Eu tenho um chamado, eu tenho as marcas de Cristo, e eu tenho a marca da promessa. Amém, irmãos? Aqui está resumido a vida cristã. O chamado de Deus requer muita garra. O chamado de Deus não é para os fracos e frouxos. O chamado de Deus requer muita determinação. O chamado de Deus requer muita renúncia. O que é que vocês estão dispostos a renunciar? Você está disposto a renunciar ao seu trabalho por Jesus? Eu já fiz isso várias vezes. Você está disposto a renunciar à sua própria vida por Jesus? O chamado de Deus requer muito esforço também, muita oração, mas valerá a pena, pois ter um chamado não é um privilégio de muitos, e sim de poucos. Muitos até são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqui que reside o privilégio de quem é chamado, de ser o escolhido. E quem é o escolhido, pastor? É o eleito. Quem é o eleito, pastor? Aquele que recebe a Jesus, a sua oferta salvífica, como o Senhor e Salvador. Por isso, sinta-se honrado, pois você, igreja, tem um chamado para servir ao Rei Jesus, na edificação da sua bem-aventurada igreja. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Apocalipse 19, 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, tem gente que se sente honrado quando nasce em um berço de ouro, sem ter o que fazer senão divertir-se e comer do bom e do melhor. Ah, sou um privilegiado. Mas Deus, nas Escrituras, chama este tipo de honraria de loucura, pois toda esta mordomia vai ficar na terra, vai ficar para trás, tem prazo de validade. Não é esta a promessa para os chamados. Deus tem reservado uma coroa gloriosa no céu, mas tem gente que acha pouco e passa a vida lamentando a sua falta de sorte na terra, enquanto há tantas almas por aí
querendo ouvir de você uma única palavra. Tem gente que se sente honrado quando não tem batalhas na vida, ou quando há apenas lutas pequenas, de pequenas dimensões. Mas um chamado por Cristo não deve se sentir honrado quando a vida lhe reservar apenas pequenas batalhas. Você tem a marca de Cristo, você tem cicatrizes. Crente que não tem marcas de Cristo precisa indagar a respeito da sua própria fé, precisa desconfiar da sua própria fé. O que está acontecendo comigo, Senhor? Estou fugindo da luta. Irmãos, não devemos nos alegrar quando apenas pequenas batalhas nos são reservadas, pois Deus dá as maiores batalhas para os seus melhores soldados. Se você é crente fiel, não fuja das marcas de Cristo. Você é um guerreiro de Cristo, por isso tem a marca da promessa, por isso será honrado pelo rei. Observe nas lutas de boxe, quando o lutador está em total desvantagem, uma toalha é jogada, sinalizando que a batalha terminou. Mas este comportamento não cabe a nós, como lutadores de Cristo, pois nós sabemos que a nossa força ela vem do Senhor. Portanto, aqui ninguém vai jogar a toalha. Nós não vamos jogar a toalha em sinal de desistência, não, senhores. Seremos sempre mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você tem um chamado, não tema o inimigo, não jogue a toalha, mesmo que a tua vitória pareça ser impossível, jamais se entregue. Continue vivendo e anunciando Jesus. Não viva para os teus próprios interesses, viva para os interesses de Deus e seja um grande vencedor em sua vida. Seja você a motivação que a igreja busca para continuar avançando e crescendo na terra. Atos, capítulo 9, versículo 15, diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Irmãos, vou contar uma história para vocês. Há alguns anos, eu estava com os ouvidos atentos ao testemunho de um homem chamado Will. Estava passando na TV Gospel. Ele disse que quando perdeu a sua querida mãe, quando ela faleceu, ele entrou em profunda depressão. E ele foi morar na rua. Virou um viciado em crack por 2 anos. Virou um mendigo. Sua família o desprezava. Ele então tentou suicídio por 5 vezes. Overdose de drogas, provocando acidentes, mas ele não conseguia dar cabo na sua própria vida. Uma vez, ele resolveu se jogar debaixo de um caminhão, pois este método de suicídio seria infalível. Ele estava depressivo, arrasado, doente em seu interior, não havia para ele mais razão de viver. A depressão deixa a pessoa sem motivação para a vida, e é o que ele estava sentindo naquele momento. E ele falou: mas hoje eu vou morrer, porque eu vou me jogar debaixo do caminhão, e eu quero ver eu sobreviver mais essa vez. Presta atenção, por 5 vezes, ele tentou o suicídio. E então, irmãos, quando ele se preparava, aguardando o caminhão passar, para ele se jogar, apareceu uma mulher. Eu fico parafraseando, imaginando aqui, como se fosse uma representante da sua mãe. Apareceu uma mulher, e ele sujo, um odor terrível, aquela barba imensa, suja.
Apareceu uma mulher, beijou o seu rosto e disse assim para ele: o Senhor tem uma obra na tua vida. Ou seja, parafraseando, você tem um chamado. Irmãos, era tudo o que aquele homem precisava ouvir. Até a época em que eu ouvi esse testemunho, eu quero que vocês saibam que esse homem, que ia se jogar para debaixo do caminhão, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, por causa de um beijo no rosto e de uma promessa. Deus tem uma obra na sua vida. Ele aceitou a Jesus e tornou-se presbítero da igreja. Casou-se, tornou-se um presbítero da igreja. Presbítero Will na época, servindo a este Deus. Irmãos, este é o Deus que nós servimos. Esta é a força do chamado dele. Você tem um chamado. Você é um vaso escolhido. Você fará a diferença em todo lugar em que pisar as plantas dos teus pés. Você é um disseminador de vida e paz. Portanto, valorize o que você é e tem em Cristo Jesus. Não importa se você tem depressão e deseja a morte, como era o caso do irmão Will. Não importa o quão pecador você seja. Não importa se as pessoas têm te dado importância ou não. Se você tem um chamado, venha para Jesus. Venha adquirir as marcas de Cristo. E venha adquirir a marca da promessa. A vida sendo oferecida a você neste dia. Não endureça o teu coração. Se renda a Jesus. Receba a marca da promessa agora. Quantos estão dispostos a ser vaso escolhido para a honra do Senhor aqui? Está disposto a ser vaso escolhido? Está disposto? Conhece aquela canção? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você tem um chamado. E a sua aceitação trará como consequência as marcas de Cristo. Se você tem um chamado, cicatrizes virão. Faz parte. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque você também tem a marca da promessa. Eu venci o mundo. Por isso, irmãos, não estranhe ardentes provas e mantenha-se próximo a Ele, pois um lobo não ataca a ovelha tão logo ela se distancia do rebanho. Quando a pessoa começa a se afastar da igreja, do rebanho, ela começa a dar sinais, começa a arrumar desculpas, começa a aparecer motivações para não estar servindo a Deus. Então, aquela ovelha, aos poucos, sem ela perceber, ela vai se distanciando da igreja. Vai começando a encontrar motivo aqui, motivo ali, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, não gosto de ouvir isso. E começa a achar motivo, ela começa se distanciando. E o lobo, ele não ataca de imediato. Entenderam, irmãos? O lobo não ataca de imediato. O lobo vai esperando a ovelha ir se distanciando cada vez mais. O lobo vai dando corda e a ovelha vai se distanciando. Pois, quanto mais longe a ovelha estiver do rebanho do pastor, mais o lobo terá condição de ser bem sucedido no seu ataque. Estão entendendo? Que a pessoa fala: eu não estou orando, não estou lendo Bíblia, vou na igreja se eu quero, se eu não quero eu não vou, eu evangelizo se eu quiser, se eu não quiser eu não evangelizo, e está tudo bem comigo. Irmãos, cuidado, é o diabo dando corda. Aí você vai se distanciando, depois eu volto. Depois eu abandono meus pecados e eu volto fortalecido. Cuidado, irmãos. O lobo é sagaz. Ele vai esperar você se distanciar do rebanho, longe do cajado, longe da vara, e você vai se distanciando, até que o lobo diz: esta é a hora, este é o momento que eu vou atacar essa ovelha. E aí, irmãos, é a vitória da sagacidade sobre a ingenuidade. Não sejam ovelhas ingênuas.
O Espírito Santo está falando com você. Pastor, mas o meu Jesus é maravilhoso. Pastor, o meu Jesus me protege. Se ele me ver distanciando, que é isso? O Espírito Santo está ali para me guiar. Ei, mas o Espírito Santo já está te guiando. Ei, mas o Espírito Santo já está te alertando. Você está se distanciando do rebanho, se distanciando do pastor. Você está se tornando um alvo fácil para o lobo. E se você continuar assim, será a vitória da sagacidade contra a ingenuidade. Não sejam ovelhas ingênuas. O Senhor está te protegendo, te guardando, enquanto você está ouvindo a sua palavra. Longe de Cristo, ficamos indefesos. Da mesma forma que a ovelha afastada de seu pastor se acha à mercê do lobo com seus ardis. Os passos da irresponsabilidade que nos distanciam de Deus é o desprezar o chamado de Cristo, é a preguiça de vir aos cultos, é a falta de leitura bíblica, falta de oração, falta de evangelização. Esse sermão aqui, irmãos, Deus me deu num sonho. Foi, Carol? Eu contei para minha filha. Deus me deu num sonho a marca da promessa. Preparou-se, foi bem nítido no sonho, a marca da promessa. Os passos da irresponsabilidade, irmãos, que nos distanciam de Deus, é o desprezar o chamado de Cristo, é a preguiça, é a falta de leitura, é a falta de oração, é a falta de evangelização, leitura da palavra, é a preocupação excessiva com a vida, é o desprezar os conselhos do pastor da igreja, é a distanciação na hora da palavra. Cuidado, nunca se esqueça que você não é o leão. Você não é leão, você é ovelha. E ovelha longe do pastor é iguaria para o lobo do inferno. Não se sinta acima dos outros, não, nem do pastor da igreja, de ninguém. Nunca se sinta assim. Quando o Senhor está nos corrigindo, Ele está nos amando. Amém, queridos? Quando o Senhor manda uma palavra dessa, que nem Deus me mandou essa palavra, é porque Ele está nos amando. É porque Ele quer o nosso bem. Ele está avisando as coisas ruins que virão, se nós nos distanciarmos de Cristo. Sabe? Preocupação excessiva com a vida, é o desprezar os conselhos do pastor, é a distração na palavra. Cuidado, nunca se esqueça, quando o Senhor lhe dá uma palavra. Quanto tempo de vida você acredita que você tem nessa terra para desperdiçar? Meus amados, a gente não sabe sequer quanto tempo de vida temos para viver aqui nessa terra, quanto mais para desperdiçar. Não temos tempo para desperdiçar, irmãos. Chega de ocupar os teus pensamentos com besteiras. Chega, já perdeu tempo demais com isso. Passe a ocupar a tua mente com as coisas de Deus, que você só tem a ganhar. Enfim, você que tem um chamado, deve andar juntinho de Jesus, e estar preparado para toda a sorte de investida do lobo, mas aprenda a resistir, que grande será a tua vitória. Amém, irmãos? Sabemos que não é fácil para um chamado do Senhor manter-se motivado, enquanto recebe as marcas de Cristo na vida, que é a nossa caminhada em meio às lutas, às dificuldades deste mundo, pois grande é o vento que sopra contra. Mas não se esqueça que você também tem a marca da promessa. Veja o que diz Isaías, no capítulo 41, versículo 13. Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, que tomo pela tua mão, e te digo, não temas, que eu te ajudo. O Senhor te Deus toma pela tua mão direita, Ele te diz, não tenha medo, eu te ajudo. Jesus nos enviou o Espírito Santo que nos ajuda na caminhada, irmãos. Nós não estamos sozinhos. E isso é o que faz toda a diferença para a nossa vitória. Amém? Eu vou concluir a mensagem. Você tem o chamado, meu irmão.
você tem um chamado, minha irmã. Quando o vento soprar contra você e os problemas tentarem te abater, lembre-se, o grande mestre de Nazaré foi quem te enviou. Grandes são as lutas que nos trazem as marcas de Cristo, as cicatrizes. São elas as perseguições, vendavais, dor, aflições, mas em tudo isso há uma esperança, há um conforto, há um refrigério, a marca da promessa. É que o Senhor Jesus não abre mão dos seus escolhidos. O Senhor Jesus não abre mão dos seus escolhidos, dos que têm um chamado na vida e que o atendeu com abnegação. Deus não abre mão de você. Você está predestinado a vencer. Por isso, não retroceda. Não retroceda. Creia, viva, alegre-se e alce a bandeira da vitória. Mesmo antes da guerra terminar, porque quem te garante é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quantos podem dizer amém? Podemos aplaudir Jesus bem forte nesta hora por tudo aquilo que Ele se comunicou com a sua igreja nessa noite. Glória a Deus.